esclarecerá. Glória. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécia, mas como sábio. Olha que a palavra ainda diz 16. Remendo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho que há contenda. Aleluia, com vinho em que há dissolução contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Remendo o tempo, porquanto os dias são maus. E o tempo está difícil, irmão. Só aquele que realmente quer servir ao Senhor. Aí ele está dizendo: desperta, 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 igreja. Eu estou mandando. É tempo de se levantar e dizer: olha, qual na minha frente está o Senhor. Então, se tu vem a mim, eu vou em nome do Senhor contra ti. Mas o Senhor está dizendo: desperte. Glória. Ai, que a sombra me comandai. Aleluia. Portanto, vede prudentemente como andai, não como nécia, mas como sábio. Como sábio, vigiando em atalaia. É a guerra vindo e você dizendo: ele está comigo. É a batalha se levantando. É um gigante que ele acha que é grande e você dizendo: ele está comigo. Glória. Dante prudentemente, vigie aonde você anda. Remenda o tempo, porquanto os dias são maus. Ele está dizendo: é tempo de se despertar. Espiritualmente, às vezes a gente tem tempo para tanta coisa, para mercado, para visitar, para trabalhar. Mas quando é para a casa do Senhor: ah, Deus, eu vou dor de cabeça. Ah, Deus, o sol está tão quente. Ah, Deus, hoje está chovendo demais. Aí ele diz aqui: por isso te desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, porque os dias são maus. Largue-o sobre mim e me ovassai. Por isso não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí ele: não vá se embriagar não, minha filha. Aleluia, glória a Deus. Não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É alguém te perseguindo e você diz: olha, Deus, cuida, diz que eu estou indo para a tua casa. É alguém te perseguindo e diz: olha, não vai não. Não vai dar certo. Você diz: não vai dar, porque eu sigo a ele. Eu oro a ele, eu canto para ele. Eu luto para estar de pé. Glória. Esses últimos dias são para os corações daquele que quer ir para o céu. Não é ficar em cima do muro, né? Saia de cima do muro. Aleluia. Ele está dizendo: não embriaguei comigo que a contenda não, mas enchei-vos do meu Espírito. O que é ser encher do Espírito de Deus? Eu não preciso dizer a você não, mas o fruto que há em mim testifica. Então despertamos, porque os dias são maus. A noite vem onde não podemos mais trabalhar. A noite é chegada, nos preparemos, como diz a minha presidente, quando ela está sempre pregando. Nos preparemos para os dias maus, para os dias difíceis, para os dias da tempestade, para chorar, mas também dizer que Ele é o meu e o teu comandante na terra. Glória. Aleluia. Eu recebi um telefonema. Meu menino dizia: amanhã ore pela minha esposa, que ela não está bem. Eu disse: eu ligava para ela em São José do Rio Preto. Eu disse: bota o telefone no ouvido. E quando eu comecei a clamar ao Senhor, ela deu um grito. Não foi ela que deu um grito. Eu dizia: solte a vida dela agora, Satanás. Solte na autoridade do nome de Jesus. Irmão, para orar é guerra, para descer é guerra. Mas ela está dizendo: desperta, Eliane. Levanta, Eliane. Eu sou o mestre, Eliane. Eu estou na terra, Eliane. Eu faço, Eliane. Anderreba sobre a minha terra. Mas desperte, porque eu não perdi nenhuma batalha. Aleluia. Ultimamente
a chave da minha casa e quando eu descia pela mata, e uma certa mulher correndo e aquele outro falava de faca desse tamanho atrás dela. Eu disse a Deus, eu tenho um crédito contigo, meu Pai. Não deixe que ele tire a fita. Repreenda o diabo que está na vida deste homem. Repreenda, meu Senhor. E de repente uma faca estava como se estivesse no mão dela. Eu disse, Deus, eu não estava gritando, porque ele estava junto de mim, mas eu estava clamando em espírito. Deus fez com que ela pulasse e se saísse daquela faca. Os dias são maus, os dias são maus, os dias são maus, mas ele está dizendo, eu sou com a minha igreja, eu conheço o verdadeiro adorador, aquele que luta para não cair, aquele que luta para não pecar, aquele que tem dito, Deus, eu não posso, mas tu pode, e ele está dizendo, desperte. Aleluia! Meu Deus! A palavra da noite é essa, desperte. Desperte, desperte. Você deita, não sabe se levanta. Desperte. Não é um carro, não é uma direção, não, que vai me levar ao céu, não. É a minha fidelidade. As noites escuras chegando e a gente me joelho dizendo, Deus, eu sei que tu estás no controle. É um negócio meio contrário. E o Senhor dizendo, eu trago sobrenatural. Aquela história é mundo. Sabe por que ele muda? Porque ele tem visto a tua luta para estar de pé. Lembre-se de uma coisa: você não serve ao homem, mas eu devo obediência ao meu pastor. Você não serve ao homem, mas eu devo obediência aos meus líderes, desde que esteja dentro da palavra. Então a palavra é essa: desperta, porque os dias são maus. Que Deus abençoe. Aleluia! Recebe em nome de Jesus. Vamos ouvir a Comissão Rocha na palavra sem perda de tempo. Vem louvar rapidinho aqui para Jesus. E nós já vamos entrar na palavra da nossa irmã Josefina. Já está ali cheia de azeite com a palavra do céu para mim e para a tua vida. O grupo vamos deixar para a meditação da igreja João 14, verso de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Ele veio e fez a sua história. Nasceu, cresceu, viveu, morreu também. Andou sobre a terra e fez muitos milagres, mostrando o poder que ele tem. Chamou os homens e formou 12 discípulos. Um se afastou e com um beijo traiu. O espancaram, crucificaram, mataram o mestre, mas ele ressuscitou. Mais importante disso tudo vem agora. Foi a maior promessa que ele nos deixou. E qual foi essa promessa? Eu vou subir, mas vou voltar. Eu vou subir, mas vou voltar para buscar uma igreja
homicidas mentirosos, homens que falaram em meu nome assim mostraram, disseram que eu falei sem nunca eu ter mandado. Currículo bonito pra entrar aqui não vale, políticos covardes da cidade aqui não cabem, sem dano de pensar que vai entrar toda a gente, se não obedecer e vão ficar até o frente. O céu é imenso, mas eu vou descer, só vai entrar quem eu disser que é a minha igreja. Quem não estiver escrito no grande livro, no céu não vai entrar e o seu destino é o abismo. Quem é que vai entrar no céu? No céu só entra santo, 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 santo. Por quê? Porque eu sou santo, 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 santo. Só entra lavado, redimido, resgatado. E esse fez nome, que é nome foi salvo. Não haverá rico, milionário ou plebeu, nem grande, nem pequeno, pois o grande aqui é Deus. Diante do Pai todos terão que passar, até o ateu vai ter que a Ele adorar. Sou Jesus o grande, o Filho de um Deus grande. A qualquer momento eu posso voltar nesse instante. Escutar a guerra, isso não é brincadeira. Já já abro o céu e arrebato a minha igreja. Ele virá a igreja, com relâmpago ele virá. Eu vou subir, mas vou voltar. Eu vou subir, mas vou voltar para buscar uma igreja que me adora, que me exalta, glorifica e me dá glória. Será surpresa na minha volta, ninguém sabe nem o dia nem a hora. Sou o teu Pai, o Deus poderoso, é que já sabe o grande dia glorioso. Fica atento, porque será como piscar de olhos acontecerá. O cumprimento da promessa que falei, como um relâmpago eu arrebatarei. No céu só entra santo, 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 santo. Por quê? Porque eu sou santo, 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 santo. Só entra lavado, redimido, resgatado. E esse fez nome, que é nome foi salvo. Não haverá rico, milionário ou plebeu, nem grande, nem pequeno, pois o grande aqui é Deus. Diante do Pai todos terão que passar, até o ateu vai ter pra Ele adorar. Sou Jesus o grande, o Filho de um Deus grande. A qualquer momento eu posso voltar nesse instante. Escutar a guerra, isso não é brincadeira. Já já abro o céu e arrebato a minha igreja. Voz inabalável. Glória a Deus. Mais uma vez o Senhor vem confirmando a sua palavra. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, meus irmãos? Convido a igreja a se colocar sobre seus pés. Glória ao nome de Jesus. Queremos convidar a nossa irmã Joselilda, a mesma quase que não chega, mas Jesus Glória, trouxe, né? aleluia. Seguir para a nossa dirigente Eliane vem salvar a lavoura, que a nossa presidente está enferma, mas Jesus ainda muda os tempos, muda as anos, né, irmãos? E ela tem uma palavra de Deus para o meio do teu coração, então fique atento, não se movimente. Não é? Vou pedir mamãe e papai que nos ajude com as crianças para que a gente fique atento à palavra e ouça
aquilo que Deus continuará falando conosco neste lugar. Venha-se embora entregar o recado do céu nesta noite. Cante assim: nessa noite feliz, Nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus, seu amor real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus, basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer, cante. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Diga: em Jesus eu toquei. Em Jesus eu toquei, oh, aleluia. Salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele monte, aleluia, e do mundo me tirou. hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Diga isto com fé. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toques, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E quando Jesus toca, Ele muda a história. Aleluia. Porque Ele é o Senhor que muda a história, não é? A gente vem para a casa do Senhor e quando eu estava subindo a escada, conversando com o Senhor, tinha mandado um áudio para o nosso presbítero Leandro, e eu disse: eu talvez não chegue porque houve um problema aí no intestino e eu tomei remédio, vim mais cedo do trabalho, mas estou aqui orando, e se der 7h30 não chegar é porque não consegui, não é? Mas orando, e Deus, Ele é aquele que faz milagres, não é? E ouvimos alguns louvores que estavam sendo cantados pelo nosso irmão, pelo nosso presbítero Leandro, porque te abate a minha alma, no céu não entra pecado. E eu confesso, irmãos, que eu tinha lido outra mensagem, e o Senhor me levou lá para o livro de Josué e mudou a história. E eu queria que você abrisse no livro de Josué, no capítulo 7. Confesso que não era esta palavra, mas quando eu fui entrando e os louvores, e já tinha ouvido a palavra pelo presbítero Leandro, porque Deus já falou tremendamente nesta noite conosco, através também da nossa dirigente Eliane, e os louvores que foram cantados. Josué capítulo 7 e 10, né? Vamos ler apenas alguns versículos, pois essa história é tão conhecida, que eu acredito que a igreja toda já sabe até de cor, não é? Então, Josué 7:10 diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois não tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Só até aí, menos, pode sentar. Senta.
adorando ao Senhor. Eu sei que esse mês é um mês onde se colocaram como mês de homenagem às mulheres, né? Porque é o mês de março e é uma data que se comemora dia 8, e eu digo que são datas que para o comércio são muito bom, não é? As pessoas vendem muitas coisas, as mulheres são muito presenteadas, como no Dia das Mães também, e eu digo que no Dia dos Pais são até datas meio esquecidas, não é? Mas tudo que é para a mulher parece que é preparado melhor. E isso é desde o começo, do princípio. Porque quando Deus formou a mulher, ela formou da costela do homem, não é? Nem do barro, para que nem do pé, nem da cabeça. Porque a gente, se fosse no pé, talvez os homens queriam nos pisar mais ainda. E se fossem nos tirar da cabeça, a gente queria ser mais do que eles. Então Deus faz tudo certinho e nos forma da costela do homem, não é? Tira lá e faz a mulher para ser a disjuntora do homem. Mas nós não vamos falar disso nesta noite, porque o que nós queremos falar nesta noite, irmãos, é sobre o amor tão grande de Deus que sempre é falado. E a gente fala muito deste amor na igreja, porque nesses últimos dias a igreja gosta de muito movimento. E às vezes existem cultos que são tão movimentados, cultos que se glorifica tanto e que se vê tantas línguas e que se vê tantas pessoas chorando. E se tudo aquilo que tivesse acontecido naquele momento do culto nos transformasse de fato e de verdade, a gente saísse do lugar transformada e transformados, isso seria muito bom. Mas às vezes a emoção, porque a alma ela tem emoção, e nós nos emocionamos, e no momento da emoção verdadeiramente há choro, verdadeiramente a gente se sente quebrantada. Mas o que importa não é isso, o que importa é sair diferente, ainda que não fale línguas, ainda que não pule, ainda que não grite, mas que dê credibilidade à palavra de Deus, porque quem transforma é a palavra. A palavra ela faz a diferença na nossa vida. E quando Deus ele fala aqui com Josué, porque a gente fala do amor de Deus, e até eu disse lá na igreja assim, será que vamos passar a vida toda só falando do amor de Deus? Porque quando Deus diz, a palavra do Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em morte de cruz. Mas a gente esquece que Deus, quando envia seu filho, Ele não envia só no amor, Ele envia também com justiça. Porque a gente fala do amor e esquece a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela chega a uma cobrança para as nossas vidas, na justiça de Deus. Por quê, irmãos? Porque ninguém compra no cartão e fica sem pagar. Porque vai chegar a fatura do cartão. E se você estourou o cartão, é um problema teu. Tu comprou além da conta, mas tu vai ter que pagar a fatura do cartão. E se tu não pagar, tu vai ficar com o nome sujo. Teu cartão vai ser cortado. Tu não vai ter mais credibilidade nenhuma para comprar, né? E com Deus não é diferente. Ele ama. Ele nos ama de tal maneira que entregou o seu filho. Mas quando o seu filho veio, ele veio também com justiça. E o que aconteceu aqui nessa história de Josué? É uma história em que Josué não entende porque estava perdendo tantas guerras. E Josué começa a se preocupar. Por quê? Porque Deus disse que daria os inimigos de Josué em suas mãos. E Josué ganha muitas guerras. Mas de repente Josué começa a perder batalhas. E ele começa a orar e perguntar, e se prostra e vai orar ao Senhor. Aí é quando o Senhor vem em resposta de oração para Josué e diz, então disse o Senhor a Josué, levanta-te. Se Deus manda alguém se levantar é porque alguém está prostrado e precisa se levantar.
E quando Deus diz isso, era porque Deus queria revelar o que estava acontecendo no meio da congregação. E Deus manda ele se levantar, e Deus fala com ele, e Deus vai dizer: tem pecado. No meio da tenda tem pecado. E quando Deus diz para que Josué ele vai fazer a revista, e ele começa a se olhar dentro das tendas, e Deus revela para Josué onde está o pecado. Por quê? Porque Acã, ele foi para a batalha, mas Deus disse: não pegue nenhum despojo daquele lugar, nada. Então não era para ser atraído por nada, era somente para ir lá, matar o inimigo e voltar com a vitória, porque foi assim que Deus falou. E Deus muitas vezes fala conosco, e a gente só quer ouvir aquilo que é de amor, aquilo que é para o meu ego, aquilo que é porque eu preciso, porque eu quero. Mas a justiça de Deus também vem. E quando ela vem, irmãos, ela não vem com um arrumadinho, ela não vem dizendo assim: eu vou te dar um tempinho a mais, porque esse tempo Deus nos dá todos os dias, e todos os momentos Ele nos dá tempo para nos corrigirmos com Ele. Não é para eu corrigir a vida do meu irmão, não é para eu corrigir como está o ministério da igreja, não é para eu corrigir como está o meu irmão de banco, mas é para eu corrigir a mim mesma. E Deus ele entra com Josué nas cruzes e começa aí, Deus ele mostra, olha aí, entra na tenda de Acã, e quando ele entra, ele encontra ali as taças de ouro, coisas que não era para ser trazida. E muitos crentes, infelizmente, têm se embriagado com as coisas deste mundo. Como diz assim: ninguém viu, era isso que Acã pensou, ninguém vai ver. Vou enterrar, vou botar dentro da tenda e vou cobrir tudo e ninguém vai ver. Mas Deus ele vê tudo, porque os olhos de Deus estão sobre nós todos os dias da nossa vida. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus ele diz para Josué: pega Acã e sua família e até os animais, mata e queima. Aí alguém diz assim: onde é que está o amor de Deus? Cadê o amor? Por que só vê o amor? Porque esquece da justiça. E a Bíblia diz que Deus ele é o justo juiz. Ele é justo. Ele não nos cobra aquilo que não fazemos. Ele vai cobrar aquilo que eu faço, aquilo que você faz. Aí vai vir sobre as nossas vidas a justiça. E antes, além da gente cometer o ato, lembre-se, não vai vir só sobre você. A tua família vai ser afetada. A tua casa vai ser afetada. Porque você é o cabeça. Se só tem você de mulher na tua casa orando, então você é a intercessora da tua casa. Mas se você, aleluia, combina junto lá, não deixa aí, bota tudo na tenda, vamos cumprir, ninguém vê. Mas Deus ele descobre tudo que está em oculto. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus manda, mata e queima. Deus não quis nem que enterrasse sobre aquela terra. Ele mandou matar e queimar até os animais. Porque quando ele disse vai, não traz nada de lá. Então ele trouxe aquilo que havia uma ordem de Deus. Porque quando a ordem de Deus, ou cumpre a ordem de Deus, ou vai morrer. Infelizmente, irmãos, infelizmente a mensagem chega em um carro, o carro fica. A mensagem chega em um apartamento, o apartamento fica. Mas a mensagem desta noite é: tire do meio da tenda aquilo que não é do Senhor. Aleluia. Tem que ser tirado do meio da tenda. E a tenda não só é aqui não. A tenda é lá na tua casa, a tenda é no teu trabalho, a tenda é onde você estiver. Porque Deus, aleluia, ele há de mostrar. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Sabe? Porque nem
todo mundo que está na tenda está ouvindo a voz de Deus. Nem todo mundo que está na tenda está vivendo para Deus. Mas quando se sai da vontade dele, vem a justiça dele. E a justiça de Deus, ela é pesada mesmo, viu? Não brinque com a justiça de Deus. Ele é amor, mas ele é o justo juiz, que cobra de mim, cobra de você. Aleluia! E Josué, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão, ele sabia o que Deus havia prometido para o seu povo. E agora, porque tantas batalhas perdidas, Senhor, aí ele se prostra e ele ora, e o Senhor diz: levanta-te, aleluia, aleluia, porque estáis, veja o que ele diz, porque estáis, aleluia, prostrado, porque há momentos que a opressão é tão grande sobre o líder, tão grande, que o líder se prostra e pergunta a Deus o que está acontecendo, aleluia. Aí Deus diz para Josué e diz: levanta, porque eu vou mostrar. E quando eu mostrar, minha justiça vai descer. Porque, irmãos, Deus não só é amor, ele também é justo juiz. Aleluia. E se o crente não acredita nisso, se o crente descrediça, se o crente acha que Deus foi injusto, quando, aleluia, mandou matar a família de Acã e até seus animais, Deus não foi injusto. Deus fez por amor, mas agiu com justiça. Aleluia. E é tempo de a igreja despertar para isso. É tempo. Não pense que quando as coisas difíceis acontecem é porque Deus não está vendo. Antes que as coisas acontecem, Deus avisa: olha, não vai naquele caminho. Olha, não faz assim, não vai dar certo. Olha, eu estou te vendo. Olha, obedece a minha voz. E a gente não dá credibilidade. Ah, mas Deus é amor. Ah, mas o amor de Deus está em mim. Ah, mas Deus só age por amor. Ele age com justiça. E nessa justiça está o amor de Deus. Nessa justiça está o amor de Deus. Porque antes, aleluia, da justiça ser feita, ele já tinha falado da sua misericórdia. Ele já tinha falado que o lugar era santo. E pecado não se mistura com lugar santo. Se estiver no meio da congregação, vai sair. Aleluia. Eu aprendi uma coisa com Deus. Quando alguém diz: eu estou indo, abençoe e diga: vá. Em nome de Jesus, não tente correr atrás de alguém que tem conhecimento e diz que tem intimidade com Deus, mas todos os dias está arrumando a desculpa para criar problemas. Deixe ir. Deixe ir. Por que deixe ir? Porque quando a gente muito pede, lá na frente vai ser pior. Porque alguém vai dizer assim: eu ia, você pediu para ficar. Então, irmãos, tem que sair do meio da congregação. Oi, Deus vai sair botando o povo para fora? Não. Não. Deus, ele exige santidade. E a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. E quem é sujo, suje-se mais. Mas a justiça de Deus, ela prevalece. Aleluia. E a igreja desses últimos dias, não. Foi tão bom. Aí eu pergunto assim: eu não estava lá porque eu saí para trabalhar de madrugada, mas houve uma grande cruzada ali. E eu sei que depois da cruzada isso sempre acontece: é muitas fotos, é muito isso, é muito aquilo outro. Aí todo mundo se alegrou. Aí pergunto eu: os que estavam lá, será que foram totalmente transformados? Eu não estou dizendo que os cantores têm culpa, que os pregadores têm culpa, que ninguém tem culpa. Mas eu estou dizendo a quem estamos buscando. Quem é que é prioridade em nossas vidas? O que Deus é em nossas vidas. Então, porque o que Deus fez na história de Josué foi se revelar como Deus de amor, mas como Deus justo. Que fez justiça ao seu povo. Para que todos não... Quantos não morreram em batalha por causa do pecado de um? Quantas percam por causa do pecado de um?
Então, nessa noite, Deus tem falado. Aleluia, Ele falou aqui sobre as virgens. Ele falou sobre despertarmos. E Ele está agora nos convidando a nos lembrar que Ele é o Deus de justiça. E uma certa vez eu disse assim, uma irmã, ela está muito errada. Não porque ela é ímpia, eu sou crente e Deus vai ficar do lado, Deus vai ficar do lado dela. Como é que a senhora está dizendo que Deus vai ficar do lado da menina que não é crente? Eu disse, porque a errada é você. E Deus, Ele age, Ele é justo. O certo é o certo e o errado é o errado. Então você errou 2 vezes. Errou por escandalizar o nome do Senhor e errou na mentira. Então Deus não age nem com escândalo e nem com mentira. Deus age com justiça. Aleluia. Então que possamos entender que o amor de Deus não está ligado só em fazer as coisinhas do meu jeito, não. O amor de Deus, ele é completo. Ele é cheio de amor, mas ele é cheio de justiça. Ele julga a causa e, se necessário condenar, ele vai condenar. Mas o que ele quer é que sejamos uma igreja firme na sua presença. Por isso, irmãos, eu sempre tenho dito assim. Ontem nós tivemos ensaio e eu disse para as meninas, eu vou parar de dizer que Jesus está voltando para vocês. Porque a gente leva o Jesus que está voltando para quem ainda não o conhece. Mas para a igreja que conhece, que aceita Ele e que está servindo a Ele, ela tem que estar preparada para subir quando Ele voltar. Agora, para o mundo, a gente anuncia, aceita Ele, porque Ele está voltando. Então, a gente tem que acabar com esse negócio de todo dia levar uma mamadeira de leite para alguns crentes. A gente tem que acabar de todos os dias ter que levar um maná, porque tem crente que tem que ser assim. Aí Jesus vai lá e diz assim, levanta aí, Josué, que eu vou te mostrar o teu pecado e vou pegar esse. Esse eu vou pegar e tu vai ver as minhas mãos sobre ele. Sabe uma coisa que não pode ser nem enterrado na terra, porque vai contaminar o terreno, contamina. Aí Deus diz assim, terra não, bota fogo para que fique só as cinzas. Só as cinzas, para que não seja enterrado no arraial. Porque o pecado começou sendo enterrado debaixo da tenda. E Deus disse, tira o pecado da tenda e da terra. Então sim, que a gente possa entender que há momento que nos prostramos porque alguém está pecando. E a gente não entende. Mas Deus, Ele vem com o socorro. Deus, Ele vem com o agir dele. Mas o agir de Deus é de Deus, não é meu, não é seu. Sabe? Eu disse, Deus, eu não quero estar falando do teu amor e só falando do teu amor, sem dizer que tu és o Deus que mata e não vai preso. Sem dizer que tu és juiz que condena e nenhum advogado pode eliminar a sentença. Nenhum. Sabe, irmãos, porque a gente acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer, mas a gente é que tem que fazer o que Ele quer. Porque a Bíblia diz que porque dele, para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Ele é quem governa e por ninguém Ele é governado. Deus não se emociona com oração bonita e nem com chorinho qualquer, mas a Bíblia diz que é com o coração quebrantado e voltado para Ele que Ele se move do trono. Glória! Aleluia, aleluia, porque nós precisamos viver a cada dia como se fosse o último dia. E eu tenho dito, Deus, me ensine a viver em tempos difíceis e a não te negar, porque eu sei, o Senhor, que a tua palavra diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia! E quando diz até a morte, é para que a gente não se contamine com as coisas deste mundo. Porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Porque quando viemos para a casa do Senhor, nós
vista, mas nós viemos para dizer: Senhor, eu vim para te adorar, eu vim porque eu cheguei aqui, Senhor, vazia, mas eu sei que tu és poderoso para me encher da tua presença. Aleluia! É tempo, irmão, não é mais tempo de brincar de serpente, mas é tempo de servir ao Senhor. Porque Satanás, ele conhece a Bíblia, tudo que está escrito, mas tem uma coisa que para ele é desconhecido, é a revelação desta palavra, porque a revelação é para a igreja de Cristo. Aleluia. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos levantar e começar a observar onde está, Senhor, o erro, aquilo que está impedindo a tua obra crescer, aquilo que tem atrapalhado a tua obra. Mostra, Senhor, mostra, porque se for para impor a mão e o demônio sair, ele vai sair no nome de Jesus. Se for para dizer: está disciplinado até que se conserte, vai ter que aceitar a disciplina, porque Deus, ele é fiel, e quem quer ser cuidado e tratado, confessa o seu pecado e diz: eu preciso de ajuda. Mas quando a gente acha, mas Deus me ama, Deus ama, mas o pecado que há em mim e você, ele aborrece. Ele aborrece, irmãos. Pecado de mentira é pecado, mentir é pecado. Pecado de não olhar para o teu irmão porque você se incomoda com isso é pecado. Rodear o irmão é pecado, aborrecer o irmão é pecado, não é? Achar que só você sabe tudo é pecado, porque tudo quem sabe é Ele, tudo quem pode é Ele, tudo é dele, você é dele, nós somos dele, o ar que respiramos é dele, a voz é dele, aleluia, a sabedoria que dá é Ele, aleluia. Eu aprendi, irmãos, que eu nunca trabalhei para Jesus, nunca. E eu digo às meninas: eu não trabalho para Jesus, porque por mais que a gente trabalhe, a gente ainda é servo inútil. Aí eu entendi que eu não trabalho para Jesus, mas eu trabalho com Jesus. É diferente, viu? Trabalhar para Jesus e trabalhar com Jesus. Porque quando você trabalha com Jesus, é Ele que te dá a coordenada, é Ele quem te ensina, é Ele quem te mostra, é Ele que está na frente e dizendo para você: venha e venha que eu vou fazer. Eu estou dando estratégia, eu estou dando ideias, eu estou levantando. Aleluia! Então nunca diga: eu estou trabalhando para Jesus, mas diga: eu estou trabalhando com Jesus. Porque Ele é quem é o general do general. Jesus não vai estar atrás, nem de lado, nem de banda. Ele está à frente de todas as nossas batalhas. Aleluia. Aleluia. Então que possamos entender que não é mais tempo de estar prostrado. Tem que se levantar. Deus vai revelar. Deus revela porque Ele é Senhor. Deus revela porque Ele é Deus. Ele não dá a sua glória a ninguém, mas pode ter a voz mais bonita, mas a glória é dele. Pode pegar com toda a eloquência do mundo, com toda a sabedoria, mas a glória é dele. Aleluia. Pode ter o maior anel no dedo e o maior diploma, mas a glória é dele. Porque quando ele quer se utilizar de alguém, pegou a jumenta e disse: abre aí a boca. E diz aí para Balaão o que ele não quer ouvir. É assim. Então foi isso que aconteceu com a família de Aqui. Não deixa a tua família morrer não por causa de pecado. Mas vai ao Senhor. Chora aos pés do Senhor. Confessa. Porque pecado perdoado só é pecado confessado. Pecado que não é confessado não é perdoado. Mas aquilo que confessamos é perdoado. Então que esta noite seja uma noite de reflexão. Lembre-se de uma coisa: a justiça de Deus veio junta com o amor dele. Ele amou o mundo de tal maneira, enviou o seu filho, mas junto com ele veio a justiça. E esta justiça, irmãos, ela vai sempre estar presente. Sempre presente. Não é que Deus assim nos ajude a continuar. Eu sempre tenho dito assim ao Senhor: eu não quero muita badalação. Eu quero, Senhor, apenas conhecer um pouquinho da tua palavra.
Porque se eu conhecer, obedecer e viver, eu vou estar mais perto do Senhor. Eu, falando com o meu pastor, porque eu gosto muito disso, não é porque eu faço melhor, eu sou melhor, mas eu disse para ele: pastor, eu vou lá para o presbítero Leandro, o senhor permite, porque faz tempo que ele me chamou, eu esqueci de lhe avisar, e eu não quero ir sem sua bênção, porque hoje é a instrução lá. E ele disse: tá certo, vá, não é todo dia, e espero que não seja, mas eu abençoo, vá em nome de Jesus, né? Porque não adianta, a gente não pode viver dentro de uma igreja que não tem norte, porque a gente é uma ovelha e tem um pastor, mas é desgovernada, vai para onde quer, fala o que quer, diz o que quer, aprende coisa do outro lado, quer trazer para sua casa o que é da casa de alguém, é da casa de alguém. Tu tem que viver o que tem dentro da tua casa. Você tem que viver o que tem dentro da tua casa. E sempre eu saio, se eu sair, irmãs, e eu não gosto muito de sair não, viu? Eu acho que eu sou a única que... Eu não gosto nem que diga que é presidente. Eu digo até ali, não, meu nome é Josenilda Cátia. Eu disse, ela é até bonito, né, Cátia? Eu digo a ela, por que, irmãs? Porque nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A posição não importa muito, porque o respeito tem que ser sempre um pelo outro. Sabe? O olhar de amor, o respeito, o caráter tem que ser sempre um pelo outro. Mas se tem um líder, você tem que respeitar o teu líder. É o teu pastor. Olha, pastor, estou indo para tal igreja. Se o teu pastor já conhece ela e sabe que não é para ir, não vai. Aí você está certo, pastor, eu vou obedecer e vou estar aqui orando e sendo abençoada também. Porque, irmãos, pessoas que não obedecem são pessoas que não querem ser submissas. E um dia tu vai liderar e ninguém vai querer ser submissa a você. Porque sabe que você é uma pessoa que não é submissa ao teu líder. Faz o que quer, vai para onde quer, diz o que quer. E quando chega ainda acha que está certo. Cuidado com a justiça de Deus. Porque ela chega. Porque a Bíblia diz: ai daquele que toca no meu ungido. Aleluia. E eu acho lindo Davi. Davi foi chamado para ser rei. Davi foi perseguido por Saul em todo o tempo, até chegar o tempo determinado de Saul morrer. Davi teve por 2 vezes a oportunidade de matar o seu inimigo. Até a roupa que ele cortou, ele se arrependeu. Aí na guerra alguém vai lá, volta e diz a Davi: eu matei Saul. Ainda lhe torce a cabeça. Aí Davi não se alegra, porque Davi sabia que mesmo desmantelado era um ungido de Deus. E Davi dizia: ai de mim, de tocar no ungido de Deus. Davi, que foi escolhido, chamado, que virá em você, que por misericórdia Deus ainda chama de filho e de ovelha. Então tenha cuidado com sua desobediência. Porque a desobediência leva à morte. E quando eu falo de morte, não é só a física, mas é a morte espiritual. Porque nós precisamos nesses últimos dias nos levantar e dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero entrar no caminho da obediência, para que a tua justiça não desça e me consuma junto com a minha casa. Aleluia. Então pense nisso nesta noite, irmãos. Não faço melhor que ninguém. E nem quero, viu? E nem quero. Que eu quero dizer para vocês, mulheres, que quando você se olhar no espelho, se ache linda e bela, e se ache princesa do Senhor, nunca queira imitar ninguém, nunca queira olhar para ninguém, nunca queira ter aquilo que não é seu, porque o que é da tua irmã é da tua irmã, não é teu, não é? Então que possamos nos levantar na força do Senhor, na obediência, para que a nossa casa não pereça. Minhas irmãs, que Deus continue abençoando a vida dessa igreja, pois eu sei que não tem sido fácil. Não tem sido fácil nesses últimos dias, irmãos, para a casa do Senhor, para quem quer andar na presença do Senhor. Tem sido difícil. Aí eu digo: igreja forte em tempos difíceis. Aleluia. É isso que precisamos. Mostrar que a força do Senhor está sobre nós
para que possamos caminhar e dizer: somos igreja forte em tempos difíceis. E Deus abençoe. Amém. Glória a Jesus, bem forte nesta Glória a noite. Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, né, irmãos? O bom de Jesus é que Ele não tem culpado por inocente, né? O que é certo, o que é errado, o que é pecado. E eu glorifico a Jesus por isso, porque com Deus não tem arrumadinho, né? Embora arrumadinho seja até gostoso, né? Alguns, né? Mas só presta na praia, né? Ou no domingo à tarde, aquela Coca-Cola, mas na obra de Deus não pode ter arrumadinho. Certo é certo, errado é errado. Embora a Bíblia diz, não é, Maria, que nos últimos dias muitos não suportarão a sã doutrina, né? Irão dar comichão no ouvido. Mas essa igreja tem compromisso com a verdade. Aleluia. Este ministério tem compromisso com a palavra de Deus. E queira ouvir ou não queira ouvir, a verdade será pregada. Eu glorifico a Deus, porque Deus ainda tem liberdade para falar o que quer nesta casa. Tem ministério por aí, né? Que antes do pregador pregar, ele vai no gabinete do pastor e o pastor diz: olha, aqui não prega isso, aqui não prega aquilo e aqui não prega isso. Mas aqui não, irmão. Aqui eu digo: Jesus, seja feita a tua vontade. Porque ninguém melhor do que Jesus, irmão. Ele nos conhece. O homem ele só vê por fora, mas Jesus vê o que está oculto e Jesus conhece o coração de cada um. E eu glorifico a Deus por esta noite. E eu não poderia sair daqui sem perguntar: tem alguém para Jesus nesta noite, irmão? Tem alguém que quer fazer uma aliança? Tem alguém que quer tomar essa decisão, que está afastado, que ainda não serve a Jesus nesta noite? Corajosamente gostaria de fazer isso. Se tiver, esta é a hora, esta é a noite, esta é a oportunidade de você entregar a tua vida a Jesus, porque só Ele, irmãos, pode perdoar pecado, só Ele pode dar um banho com sangue, só Ele pode escrever o nome no livro da vida e só Ele pode levar o homem para o céu. Aleluia. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Nesta noite tem alguém para Jesus, irmão? Se tem, venha para a gente orar por você. Se não tem, eu não vou insistir, porque Jesus é muito precioso e não é banana de feira que fica sendo oferecida a todo preço, não é? Dá vontade de aceitar Jesus de novo, né, irmãos? Porque Jesus é bom e vale a pena servir a Ele. Mas que Jesus nos conceda uma nova oportunidade para que a gente possa confessá-lo a Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Eu quero agradecer a nossa irmã Josenilda, não é? Agradecer também ao pastor Gilson, né, que carinhosamente liberou a serva do Senhor, né? E a Eliane veio de extra, né? É a intercessora, mas a gente vai chegar lá também ali para cooperar com o trabalho, porque não existe barreira, né? Existe ponte, literalmente, né? Só é atravessar a ponte que a gente chega lá, porque é assim que Jesus quer, o povo de Deus unido, porque é unido que nós vamos chegar no céu, né? Então a gente vai chegar lá porque a honra ela é dada na medida que se recebe, né? Então se a gente está sendo honrado, nós também vamos honrar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está saindo muito abençoado nesta noite? Glória a Jesus. Quero avisar para os irmãos que amanhã tem saída para os jovens do Brilho Celeste. Estejam aqui na frente da igreja às 7 horas da noite. Que horas? 7 horas da noite. A nossa diaconisa Hildete vai estar acompanhando vocês para um convite que a sua dirigente vai estar informando para vocês
em nome de Jesus. O outro grupo que a gente selecionou, não é, com a nossa diaconisa Tatiana, vai estar indo para o outro lado e a gente também vai passar os detalhes. E eu também vou estar indo com o grupo, honrar o outro convite também que nos foi imposto em nome do Senhor Jesus. Amém? O povo de Deus é assim, se divide, mas está fazendo a obra do Senhor Jesus. Se Jesus não voltar, domingo nós temos culto de Santa Ceia, a partir das 7 horas estaremos aqui cercando a mesa de papai em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, vamos estar orando. Queria convidar a serva do Senhor, a nossa irmã Tacnaína, ela vai estar fazendo essa oração final e em seguida a gente dispensa a igreja com a bênção apostólica em nome de Jesus. A gente pede que os irmãos continuem orando em nosso favor, continuem orando também pelo nosso pastor presidente, que continua internado, vai fazer uma segunda cirurgia e precisa das nossas orações. Amém, irmãos? Quantos mais necessitam de oração? A Senhora, justa e soberana e eterna Pai, te agradecemos pela rica oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, de tua voz. Abençoa, Deus, a cada um que aqui chegou, leva em segurança e livramento. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor de cada um, Pai. Senhor, nos dá uma noite abençoada, Senhor, tranquilo, Senhor, reparador. E um dia amanhã, Senhor, abençoado na tua graça, Pai. Abençoa, Senhor, a tua serva que veio fazer a tua obra, Pai. Que ela veio, Senhor, porque o Senhor se permitiu que ela chegasse. Aleluia. O inimigo se andou, Senhor, mas ele caiu por terra. Glória. Porque foi ela que o Senhor escolheu, Pai. Foi ela que estava incumbida, Pai, de nos alimentar nesta noite. Abençoe, Senhor, a sua vida, a sua família, a sua irmã, Deus, que veio acompanhando, Senhor, leve segurança. Abençoa, Deus, a cada um de nós, Senhor. Veja aquele que chegou, Senhor. Eu creio que vai sair diferente, vai sair renovada, porque eu vi, Senhor, aquilo que o Senhor tinha determinado nesta noite. Nos abençoa, nos guarda, nos livra, Pai. É assim que eu te oro e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Estenda a sua mão, irmãos, e receba a bênção em nome de Jesus nesta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas, doces e poderosas consolações do Espírito Santo estejam derramados sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diz: amém. E despedimos dizendo: aplauda Jesus bem forte. Fale com o seu irmão, fale com sua irmã e nos ajude a recolher as cadeiras em nome do Senhor Jesus.